Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre nutrição e digestão, capítulo 4. Vamos lá? Bom, para nós iniciarmos a gente vai falar sobre o processo que tem tudo a ver com os nutrientes que nós trabalhamos na aula anterior, né? A nossa digestão, ela tem a função de manter a nossa energia. Então ela vai fazer a manutenção energética do organismo, através daquele processo que nós vimos anteriormente, que é o processo em que a célula ela vai começar a produzir essa energia dentro da mitocôndria, né, no processo de respiração celular. Então a quantidade de nutrientes é primordial para que a gente tenha essa produção de energia. Bom, o tubo digestivo. Nosso sistema digestivo ele é composto por um tubo. Esse tubo, inicialmente, ele começa na boca e termina no ânus, né? E dentro desse tubo nós encontramos algumas superfícies. Aí a gente vai voltar naqueles conteúdos que nós estudamos sobre tecidos, tá? Primeiro, né, eu posso falar para você sobre mucosa. O que seria mucosa? Mucosa seria o epitélio, né, a parte interna desse tubo, ok? Além disso, esse tubo, ele vai ser constituído também de um tecido conjuntivo denso, né? Nós vamos ter presença de glândulas, tá? No caso do esôfago e do duodeno, né? A parte nervosa, que vai fazer justamente esse processo de contração, né? Que nós temos nessa digestão. E o tecido muscular também liso, no caso do exceto do esôfago, que vai atuar num processo que a gente chama de peristalse, ou atividade peristáltica, né? Como se a gente pensasse num tubo de pasta de dente que você vai espremendo, né? Mesmo que a pessoa esteja de cabeça para baixo, ela vai continuar o processo de digestão. Então, a digestão ela vai acontecer e o alimento ele vai ser empurrado do esôfago para o estômago e assim por diante, tá? Bom, o nosso tubo digestivo, ele sofre duas digestões, vamos dizer assim. Uma parte da digestão ela é considerada química e a outra parte é mecânica. Está aí na imagem para vocês, em vermelhinho, a digestão mecânica. Então, participam da digestão mecânica. O que seria essa digestão mecânica, né? Deixa eu explicar melhor. A digestão mecânica é aquele processo em que eu não vou alterar quimicamente o alimento. A gente vai imaginar o seguinte: o alimento entrou, ele passou pelo dente, você mastiga. Quando você mastiga, o alimento ele era uma partícula grande, ele vai se transformar numa massa ou numa partícula menor. Então, esse processo é um processo mecânico. Eu tenho a ação da saliva dentro, tenho a ação da saliva, mas o processo de diminuir só a partícula não alterou qual é a constituição química dele, eu continuo considerando digestão mecânica. Lá no processo de movimento peristáltico, da peristalse, que é empurrar esse alimento durante todo o tubo digestivo, ele vai fazer contrações que são involuntárias. Eu não consigo dizer assim, peraí, né? Não quero engordar, então para aí alimento agora nesse momento que você não vai descer. Não faço isso, isso é involuntário. Então, nesse processo, né, de peristalse, em que o alimento ele é empurrado dentro do tubo digestivo, eu também tenho uma digestão mecânica. O alimento ele só vai passar por esse processo, mas ele não vai ter alteração da constituição química. Porém, existem outros processos em que o alimento, você vai imaginar que ele é uma partícula grande e ele vai começar a se transformar em átomos e moléculas que vão ser absorvidas. Como, por exemplo, a gente percebe lá na situação da glicose, né? Que nós trabalhamos do carboidrato. Não era o polissacarídeo, vai se transformar em um monossacarídeo. Então, nessa situação, a gente tem digestão química. Então, nesses processos, nós temos o envolvimento da saliva, e a saliva lá dentro da nossa boca, ela vai auxiliar nesse processo de mastigação, mas também ela tem enzimas que vão facilitar a digestão química. Dentro do nosso estômago, a gente tem a produção do suco gástrico, que também vai atuar na digestão química. E aí a gente tem dentro do intestino delgado a ação dos sucos pancreático, né? Que o pâncreas vai secretar insulina, por exemplo, que vai transformar esse polissacarídeo em monossacarídeo, e a bile e o suco intestinal, o suco entérico, né?
e assim por diante. Então, para nós entendermos, esses processos, eles são divididos em químicos e mecânicos ou físicos, tá? Dá na mesma, ok? Bom, tudo começa na nossa boca, né? Inicialmente, a digestão, ela inicia-se com um processo de mastigação, e eu coloquei essa pessoa aqui do lado, justamente para que você percebesse a importância do dente. Qual o prejuízo de alguém que tem um sorriso como esse banguela, né? A pessoa, a necessidade da mastigação, ela está envolvida com o processo de digestão. Antes de iniciarmos, né, quando a gente começa no processo de mastigação, o nosso organismo entende que algo de alimentação está entrando e ele começa a produzir dentro do nosso estômago um ácido chamado de ácido clorídrico, que está envolvido no suco gástrico. Esse processo, ele vai fazer a liquefação do alimento. Então, na mastigação, a trituração do alimento é importante para facilitar o processo que acontece dentro do estômago. Além dessa trituração ser importante, o alimento, ele vai se transformar numa massa que vai ser englobada, né? Eu vou deglutir, vou engolir esse alimento, ele vai descer. E esse dente, ele vai ser extremamente importante, porque se eu engulo o alimento que está inteiro, o estômago, ele vai ter trabalho redobrado, né? E aí você pode pensar, falar, professora, mas e aí, nessa situação que eu tô mastigando o chiclete, o que acontece? No chiclete acontece isso, né? E nós podemos lembrar que a gente tá mastigando, entra aquele suquinho, né? Aquela constituição de açúcar e tal, que no momento ele vai ser digerido, mas chega um momento que isso para. Nosso organismo, né, se ele continuasse a produzir ácido clorídrico, é como se a superfície da mucosa do estômago fosse corroída, porque não tem nada de alimento lá dentro. Então, nessa situação, o próprio cérebro, ele entende, fala, pô, peraí, né, não tá entrando nada de alimento, eu preciso parar com essa produção de ácido, certo? Bom, dentro do tubo digestivo existem glândulas que vão participar da digestão, mas elas não têm a passagem do alimento dentro delas. Essas glândulas, né, elas vão fornecer substâncias que vão ser importantes para esse processo de digestão. A primeira glândula que a gente tem importante aí é a glândula salivar. As glândulas salivares que estão presentes dentro da boca, a gente já vai ver a foto, na imagem, elas vão participar com a saliva. A saliva, ela tem importância para umedecer o alimento. Não sei se vocês já fizeram essa percepção, né? Pensa agora, nesse momento, uma torrada bem seca mesmo. É automático, tua boca vai encher de saliva. Isso porque o cérebro que ele vai fazer essa controle da salivação, entende que essa saliva ela é importante para umedecer esse alimento. Então, ela vai fazer esse papel de umedecer o alimento. Além disso, ela participa com uma enzima chamada de amilase salivar. Essa enzima, ela vai fazer digestão de amido, né? E a pitialina também. Essas duas já iniciam o processo de digestão química do alimento. Além da saliva ter essa função também, ela vai neutralizar a acidez de alguns alimentos. Se você pensar no limão, imagina você pegando um limão, daquele bem azedo mesmo. De imediato, você vai sentir saliva na boca, né? E esse processo também, essa regulação, acontece pela saliva. Bom, o fígado é uma outra glândula que participa dentro desse processo. O fígado, ele produz a bile. A bile, né, suco biliar, é um suco que é responsável por fazer a digestão de lipídios. É extremamente importante na digestão de lipídios. E esse suco biliar, ele vai sair dessa vesícula biliar, vai ser lançado no intestino delgado. Então, o fígado, ele vai produzir e vai ser armazenado na vesícula biliar, que está logo abaixo dele. Já vou mostrar a imagem também. Mas o fígado tem um outro papel importantíssimo, né? Durante esse processo de digestão da glicose, ele vai armazenar aquele polissacarídeo de reserva que nós trabalhamos na aula anterior, que é o glicogênio. Quando você come em excesso, precisa guardar esse alimento, o glicogênio vai ser armazenado dentro do fígado, né? E aí, numa situação que eu preciso, ele vai ser convertido novamente em glicose.
Tá? Então, o fígado atua nesse processo também de armazenamento de reserva, né? Açúcar de reserva. E o pâncreas, que também é extremamente importante, o pâncreas vai atuar no processo, auxiliar no processo de digestão da glicose. Aqui nós temos uma imagem, né, que mostra as glândulas salivares, em que a gente tem as parótidas, né, sublingual e submandibular, as duas aqui. Mas aqui nós temos uma alça do intestino delgado. Logo desse prolongamento, no início do intestino delgado, nós temos lá o pâncreas, que vai colaborar com a insulina, vai ser lançado aqui, né? Lembrando, as glândulas, elas vão ser aí, no caso, exercer função exócrina, né? De liberar a substância para fora da sua estrutura, que é no caso da glândula salivar, ela vai liberar dentro da boca, e o pâncreas e o fígado vão lançá-la dentro do intestino, junto com, já no sangue, né, esses produtos para fazer essa digestão. Aqui em cima, a gente tem o fígado. Aqui no fígado, a produção da bile, que é esse líquido esverdeado, que vai ser armazenado dentro da vesícula biliar, e tem a função da digestão de lipídios. Além disso, né, quando esse açúcar aqui, no caso, esses polissacarídeos, eles são convertidos em glicose e não são utilizados, são convertidos em glicogênio e são armazenados dentro do fígado, primeiramente no fígado e depois no músculo, tá? Bom, aqui a gente já tem uma imagem do nosso tubo digestivo. Então, inicialmente, a mastigação inicia-se na boca, o alimento ele vai descer pelo esôfago, né? Observe o seguinte, o esôfago, né? Boca, faringe, esôfago, estômago. Nesta altura aqui da faringe, a gente tem a estrutura da epiglote. Mais à frente nós vamos observar o seguinte, quando estivermos trabalhando no sistema respiratório, ela comunica os dois canais, o canal respiratório e o canal digestivo. Aquela coisa que geralmente a avó fala assim, um mastiga, engole o chiclete e vai parar no seu pulmão, né? A não ser que você engasgue e não consiga expelir esse chiclete, ele vai para o seu tubo digestivo. E, então, esse chiclete ele vai descer. Então, nesse lugarzinho a gente tem esse gogozinho aqui, ó, né? A epiglote, ela faz esse controle. Se você deglutir, engolir, você vai perceber que a saliva desce, né? Isso sobe e desce dentro desse processo, ok? Bom, passando do esôfago, o alimento ele vai cair dentro do estômago. O estômago, ele tem dois músculos que vão segurar o alimento. Imagina a situação. Você começou a mastigar, o estômago vai produzir ácido clorídrico. Imagina esse ácido clorídrico voltando pro esôfago. Imagina você deitando, isso não funcionar. É igual você pegar uma garrafa de água, por exemplo, e deixar ela deitada. O líquido ele vai deitar, vai se espalhar, né? Nessa situação, se a pessoa, por exemplo, não tem o controle adequado dessa musculatura, pode acontecer o que a gente chama de refluxo gástrico, né? E o refluxo volta o conteúdo que está ácido dentro do estômago, dentro do esôfago. Isso vai causar aquela acidez que a pessoa sente, né? Que a gente chama a azia. Só que no caso do refluxo, isso é em excesso. Sempre que a pessoa come, ela tem que dormir, geralmente com um travesseiro mais elevado, para evitar que isso aconteça, né? Evitar consumir alimento muito gorduroso, porque facilita essa azia aumentar, né? Esse processo de acidez aumentar. Bom, professora, esse conteúdo do ácido clorídrico, como que ele é? O ácido clorídrico é extremamente corrosivo. Então, se a gente jogar esse ácido no chão da tua casa hoje, se o chão for marrom, ele fica com a mancha branca, né? Mas como que o nosso organismo aguenta isso? Né? Todos os dias essa mucosa gástrica é reconstituída. Então, esse ácido clorídrico, com o passar do tempo, ele vai corroendo, sim, a parte interna do estômago, né? Vamos dizer assim, as células corroendo, né? E as células vão sendo reconstituídas. Isso é automático, então o corpo não deixa que isso aconteça.
a não ser que existe algum tipo de doença em que a pessoa tenha lá, por exemplo, isso em excesso. Aí pode causar uma gastrite, né, que vai, uma inflamação do estômago, que é a gastrite, ou uma úlcera, que é como se fosse uma afta que a gente tem na boca, mas dentro da estrutura do estômago, vamos dizer assim, né? Uma ulceração é uma abertura, certo? Bom, dentro da boca existe a saliva que colabora com a amilase salivar e a pitialina, que vão fazer a digestão do amido, certo? Quando chega no estômago, o ácido clorídrico ele tem a função de liquefazer o alimento. O que é isso? O alimento era um bolo, ele vai virar um líquido, né? Esse processo a gente chama de quimificação. Dentro desse processo, em que o alimento vai virar um líquido, né, ele precisa ser líquido porque as partículas vão ter que se tornar diminutas para elas serem absorvidas dentro do intestino. Então, o estômago também tem enzima, que é a pepsina, que vai fazer a digestão da proteína. Dentro desse processo, então, nós já temos a digestão do amido que aconteceu na boca e da pepsina fazendo a digestão da proteína dentro do estômago. O alimento se tornou líquido, ele vai descer, né, e vai para a estrutura do intestino delgado, que é essa estrutura aqui, que a gente observa como se fosse um cordão. Neste momento, atrás aqui do estômago, a gente tem o pâncreas, que é aquela glândula que eu falei para vocês que vai produzir a insulina. O pâncreas vai liberar essa insulina dentro do tubo digestivo, né? E aí nós temos lá o nível de glicose, a absorção vai começar a acontecer no intestino e ao mesmo tempo a glicose, se há absorção, a glicose eleva. Então o pâncreas vai fazer com que essa insulina seja liberada, a insulina vai baixar o nível de glicose no organismo, né, no sangue. Então já acontece a digestão dos açúcares, dos carboidratos. E ao mesmo tempo, o fígado, né, produziu a bile está armazenada na vesícula biliar. A vesícula biliar libera esse suco biliar dentro do intestino que vai fazer a digestão dos lipídios, né? Então são esses dois processos. Existe também o suco pancreático, que também vai auxiliar nesse processo de digestão. Então, se eu imaginar como um pão, inicialmente o amido do pão vai ser digerido na minha boca já de início, mas se eu comer uma carne, a carne só vai ser digerida no estômago. Como o chocolate é digerido em alguma parte aí? Não, ele vai começar a ser digerido dentro do intestino. Então, o processo é um pouco mais lento da digestão, certo? Depois que passou pelo intestino, o intestino ele tem lá uma absorção dos nutrientes e vai mandar para o intestino delgado. No intestino delgado não acontece a digestão em si, não tem absorção de nutrientes, mas tem absorção de água. Essa água, a última absorção de água e sais minerais vai transformar esse alimento que estava ali em bolo fecal. Por quê? Você consome o líquido, né? Inicialmente, que eu era pequena, eu pensava assim, existe um canal que vai descer a água, outro canal que vai descer o alimento. E não é assim. Tudo desce no mesmo lugar, tudo entra no estômago. E você vai comer uma sopa, por exemplo, ela é líquida. Como que ela vai sair nas fezes sólida? Essa água precisa ser absorvida. E essa água que foi absorvida, ela vai compor o sangue, as células, e parte dela vai ser eliminada através da urina, ok? Bom, lá no esôfago, então, vai acontecer este movimento de peristalse, né? Que é o movimento que está acontecendo aqui, que o alimento vai descer do esôfago até o estômago, ok? Isso é a peristalse. Dentro do estômago, há então a produção do ácido clorídrico, que vai fazer com que o alimento que era sólido seja digerido e transformado em líquido. Aqui a gente tem a mucosa interna do estômago, ele vai funcionar como liquidificador, né? Por isso que às vezes você tá lá numa situação, o estômago tá vazio, você começa a sentir o estômago produzindo sons, né? Que a gente fala, o estômago tá roncando, ou você toma muita água, você percebe aquele movimento, conforme você faz o movimento, você percebe que a água está movimentando ali dentro. É um órgão oco, né, que faz essa produção de ácido. Já no intestino delgado, para acontecer essa absorção, a gente vai imaginar o intestino é esse tubo, só que ele tem como se fossem dedos, né? Isso a gente chama de vilosidades. Imagina só, a superfície lisa,
e uma superfície enrugada. Na superfície lisa, se você medir esta superfície aqui, ela é muito menor do que se eu medir toda essa superfície aqui, né? Então, essas vilosidades, ela amplia o contato, né, de todos os nutrientes que estão dentro do intestino com o sangue. Porque essas vilosidades, elas são ricas em capilares. E é aí que vai acontecer a absorção. No intestino delgado, então, eu tenho a ação da insulina, do suco pancreático, do suco biliar e essas vilosidades que vão fazer essa absorção. É aí que o nutriente vai parar no sangue, então, certo? E intestino grosso? O intestino grosso vai fazer essa absorção final da água e dos sais minerais e vai eliminar o bolo fecal. Já ouviu falar o cuiabano dizer assim, eu comi, agora vou fazer 1 quilo? O que é o quilo? A pessoa vai deitar, vai dormir, né? É como se ela estivesse dizendo, vou fazer a minha digestão. Ou seja, ela está querendo dizer que ela está transformando o alimento no number 2, né? Nas fezes. E aí, nesse momento, então, o alimento que era líquido vai ser transformado em alimento sólido, ok? Bom, a tarefa de vocês de hoje são as páginas 95, é a página 95. Na página 95, vocês têm juntando as peças, tá? E o ícone. Vocês vão desenvolver as atividades no caderno, lembrar de colocar a data, né, e o título da atividade, ok? Vou deixar o gabarito de vocês disponível, daqui uma semana estará disponível no portal EDB, certo? Confiram as respostas, lembre-se que as atividades serão vistadas assim que retornarmos às nossas aulas presenciais, certo? Um beijão e até a próxima aula.